Irmãos, hoje a gente vai ter aqui, trazendo a mensagem pela manhã, pastor Jaimson. Acho que a igreja lembra, a maioria pelo menos deve lembrar. Jaimson é pastor de uma igreja indígena, ele é lá do projeto Amanagé e é também, e acima de tudo, uma grande bênção. E é muito bom estar com o Jaimson, porque ele caminha com Deus. Jaime, seja bem-vindo. Esse aqui. Eu não me perder, né? Urangara, Senamaitá. Bom dia. Para mim na verdade, eu não tinha escrito na minha agenda que eu estaria hoje aqui, nem mesmo em Recife. Mas por algumas situações de saúde eu tive que vir. Mas Deus tem os seus planos e propósitos, com certeza. E para mim é um privilégio estar aqui com os irmãos, a Igreja Evangélica Indígena, lá no norte do Amazonas. Manda um abraço para essa igreja, uma igreja companheira, uma igreja hospitaleira, que tem abraçado a causa indígena. E esses últimos dias que nós temos vivido ali em São Isabel do Rio Negro, tanta coisa acontecendo, mesmo no meio de tanta turbulência que o Brasil está vivendo, tanta crise, tanto desespero, nossas crianças sendo brutalmente perseguidas, coisas que a gente não esperava, mas de Satanás você pode esperar qualquer coisa, porque ele veio matar, roubar e destruir. Mas é um momento muito bom da igreja, principalmente da igreja indígena no Brasil. Tem abrido portas, mas mesmo assim, mesmo aberturas de portas, muitos missionários têm sido também muito perseguidos, principalmente eu e Cleide na fronteira com a Colômbia. Mas eu estou alegre, irmão, e esses dias eu tenho refletido o Salmo 126, e quando eu leio esse Salmo, alegra-me o meu coração, quando o povo estava como quem sonha. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E depois, essa mensagem eu compartilhei com a igreja, sobre a situação daquele povo que estava preso, exilado, 70 anos, ali na Babilônia, sofrendo, triste. O Salmo 137, ele traz um quadro muito aberto de como estava o povo. Estavam tristes, abatidos, não conseguiam cantar, não conseguiam louvar. Era um povo que estava ali, com desejo de sair daquele lugar. Mas esse salmo me encoraja, de certa forma, que também uma parte dele, quando o povo é liberto, quando eles dizem, nós estamos como quem sonha, e ele diz, Senhor, traz de novo, Deus traz de novo ânimo. Lá no fim desse salmo, eles começam a falar da caminhada, daqueles que choram, daqueles que estão a semear, chorando, cantando ali, em pranto, eles colherão grandes frutos. Eu gostaria de levar a igreja a ler comigo. Estou na versão linguagem de hoje, que é usada na igreja indígena, hoje ainda, por compreensão deles ainda. O Salmo 126. Eu gostaria de ler esse salmo, e eu gostaria de passar algumas fotos logo depois eu vou comentar esse trecho que a gente vai ler. Todos acharam? Amém? Estão alegres mesmo, amém? Tomaram o caribé, a pachaca da manhã, o chibezinho? Amém? Que diz assim: quando o Senhor Deus nos trouxe de volta para Jerusalém, parecíamos que estávamos sonhando, como ríamos e cantava de alegria. Então as outras nações disseram: o Senhor fez grandes coisas por eles. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós, e por isso estamos alegres. O Senhor, faze com que prosperemos novamente.
Assim como a chuva enche de novo o leito seco dos rios, que aquele que semeia chorando, façam a colheita com alegria. Aquele que saíram chorando e levando em semente para semear, voltarão cantando, cheio de alegria, trazendo nos braços feixes da colheita. Ou lá na região, vão trazer os paneiros cheios dos seus frutos. Amém? Eu gostaria de passar algumas fotos ali do trabalho da igreja indígena, e eu irei comentar um pouquinho dela. Tem umas fotos, né, do trabalho da igreja, né? Esteja orando por esse trabalho. É um trabalho que está em crescimento, e é um trabalho que Deus está agindo de forma tremenda em alguns lugares, mas também Satanás, ele tem se levantado forte, né, usando ONGs, usando anti-missionários para expulsar missionários, colegas que trabalham nessas áreas indígenas. Agora mesmo, né, um casal de missionários como eu, Cleide, Gabriel e Crislaine, outros, brutalmente sendo ameaçado, né, sendo levado para a justiça comum, né, tentando tirar da área indígena. Aí, irmãos, as viagens missionárias que a gente tem feito no barco Semiraitá. Quem sabe do barco? Alguém sabe da notícia dele? Né? Louvado seja Deus. Se é o barquinho, pode ir passando, irmão. Isso aí nós estamos levando os jovens, isso aí é o povo Yanomami. Por que eu trouxe essa foto, irmão? É uma foto que não vai à mídia, às redes sociais.
nós não desistirmos mesmo no meio do chavascal, quando as forças já não, a gente não consegue mais andar, mas a gente consegue prosseguir em nome do Senhor Jesus. E a gente chegou aí, né? Louvado seja Deus. Foi uma bênção. Pode passar, irmão. Esse lugar aí, irmãos, nós tivemos um momento de 16 casamentos, tivemos 56 crianças apresentadas e 16 batismos. Irmãos, foi um derramado do Senhor e muitas pessoas se convertendo ao Senhor Jesus. Irmão, foi uma benção. E isso aí é um pouquinho só, irmão. Vocês viram lá, irmão, como é que põe a oferta? Volta aí, olha aqui o menino estudando a palavra aí, ó. Pode passar. Olha só, nós tínhamos mais ou menos aí no torno uns... E aí o Paulo Nunes está entregando para o povo Nadab os direitos indígenas, né, que eles, de fato ali, os manda-chuva da aldeia, eles que mandam quem entra, quem sai, não é FUNAI, não é ONG, não é esse pessoal que chega lá querendo mandar no indígena, mas é primeiramente o Senhor Jesus e segundo é o povo que ali mora. Né, pode passar. Irmãos, aí a missionária Valéria, eu pus essa foto, irmão, porque essas duas missionárias também, elas escreveram uma carta à comunidade, expulsando elas de lá, proibindo elas, recentemente agora, a chegada delas lá, porque elas estão causando, né, divisão na comunidade. E a gente sabe que é mentira. Diz que está mudando a cultura. De fato muda mesmo e muda para melhor. Vamos orar por Valéria, Lia, por esse povo. Esses daqui são os convertidos. Quando eles não tinham se convertido,
estava tudo totirrital, estava tudo purangaratana. Mas quando eles resolveram a seguir a Jesus, a comunidade se levantou contra. E vamos orar por eles, irmãos. Deus há de fazer maravilhas. Isso aí é na Colômbia. Nesse dia eu estava pregando para um traficante. E ele hoje está, posso dizer assim, entre aspas, meio parado. Agora instalaram o exército colombiano do lado. E a mãe dele estava aí. Eu perguntei dela o que ela queria. E que Jesus fizesse na família dela. Ela disse: eu quero que o meu filho mude de vida. Eu digo: pois o Senhor ouviu a sua voz agora. E nós iremos. Aquela mulher começou a chorar. Aquele colombiano começou a chorar. E foi um derramar de Deus aí na Colômbia. E foi algo maravilhoso. E até hoje, quando eu chego em Oretê, a primeira coisa que eles falam: pastor, vem aqui conosco que a gente precisa ouvir de Jesus. Irmãos, eu creio que esse homem se tornará um mensageiro de Deus nesse lugar aí. Vai ser coisa boa. Pode passar aí. Isso aqui é os dados, irmãos. Para a gente terminar. Eu pensei que nós já tínhamos alcançado muita coisa. Isso aqui é um relatório do projeto Fronteiras, né? Aí junto com a Managé, com outros projetos concluíram. Isso aqui só é os dados do quadro de São Gabriel, Barcelos e Santa Isabel. Olha só, São Gabriel, 400 comunidades, né, tradicionais, catalogadas, só 90 delas têm presença evangélica. Só. E ainda com dificuldade. Santa Isabel do Rio Negro, que eu achava que nós já tínhamos alcançado muita coisa. Eu mostrei isso para a igreja indígena, para nossa vergonha. 60 de comunidades, só 20 têm presença evangélica. E eu que sei a realidade, nem todas são firmes. E ali Barcelos, 80, 30 delas só, 38% só foi feito. No total, tudo, 540, né, foram catalogadas, 140 com presença evangélica, com dificuldade de caminhar, algumas, só 26%. Irmãos, isso só é um dado, imagine o dado do Amazonas e do Brasil, e do sertão. Irmãos, há muita coisa para se fazer. Há muita coisa ainda, muita gente ainda lá no Egito, lá na Babilônia. Tem muita gente ainda distante do Senhor. Irmãos, esses quadros de missionários sendo ameaçados. Eu particularmente, que estou ali no Amanagé há quase 15 anos, eu assisto e fico vendo o sofrimento de missionários que a gente sofre junto. De missionários que chegam a entristecer, chegam a pensar, a sentar, e agora, o que a gente vai fazer? Mas também, no meio desse quadro, está lá Cássio, vendo e assistindo os primeiros crentes, e Rupidé, Marcelo e Claudinha vendo os primeiros crentes rúpidas, se convertendo ao Evangelho. Vai ter agora a inauguração da igreja, lá entre os Irupidé. Muitas coisas ruins estão acontecendo, muitas coisas espantosas acontecendo, muitos missionários tristes, mas muita coisa o Senhor está fazendo no meio de tudo isso. Pessoas se convertendo ao Evangelho, lugares de difícil acesso, lugares longe. E muitos missionários estão dizendo essa palavra aqui: nós estamos como quem sonha, porque lá do Egito nós saímos com esse povo, andando em deserto, andando em vale, perseguições, momentos de tristezas, momentos que o próprio povo rejeita o missionário, o pastor, ou até mesmo o indígena. Às vezes você pensa assim: não, é só a dificuldade é do missionário branco, quando chega lá e ele tem aquela dificuldade, é expulso, é nada, irmão. O indígena também tem dificuldade. A questão, a luta, a briga não é contra o ser humano, não é contra a pessoa do pastor, é contra o Evangelho. A briga é contra o Evangelho. No complexo se fala assim, se falava, hoje nós já estamos revendo isso: agora é hora do indígena, agora é hora de ele entrar, vai ser mais fácil. Sim, entre aspas vai ser, por causa de ser parente, alguma coisa parecida. Mas quando você lança o indígena, quando a gente chega em Oretê, quando você chega nos lugares fechados, quando você ali começa a falar do Evangelho, irmão, o diabo vai contra e não tem jeito.
coisas terríveis. E nós gostaríamos que os irmãos orassem muito mesmo. Na verdade, eu vim mais aqui para incentivar a igreja a orar, a buscar, não somente pelo Amazonas, mas pelo Brasil, pelas nossas crianças. Estamos vivendo, eu penso, os últimos dias. Estamos vivendo os dias, irmãos, espantosos, que a gente precisamos orar, buscar. Eu falei para a igreja indígena, nós iremos orar 6 da manhã, meio-dia e 6 da tarde, sem parar, porque se nós não orarmos, nada vai acontecer, porque quando o homem ora, as coisas acontecem, porque é um diálogo com Deus. Se você não podemos entrar naquela aldeia, ou em algum lugar do sertão, num lugar fechado, quando nós oramos, e quando nós buscamos a santidade de Deus, desse Deus que nós lemos ainda agora em Isaías, que é um Deus que a gente não consegue imaginar a sua grandeza, quando Ele se levanta do trono, não tem porta, não tem lugar que resista o poder dEle, porque Ele tem poder para fazer. Eu fui para Iaureté, fui para uma reunião, e eram mais ou menos só 16 tuxau que iam participar. Chamaram ONG, chamaram, eu sei que era uns 60. Foi uma reunião, irmão. Eu não entendi o tucano, mas o pastor que eu levei, que é tucano, Gustavo Tucano, e uma mulher se levantou e disse: eu quero falar para esse pastor aí que entende o meu idioma. Vocês não prestam. Vocês é o mal da nossa aldeia. Vocês vão estragar os nossos filhos. É uma praga. A gente já teve experiência dessa há quase 30 anos atrás. Foi um conflito aqui. Nós não queremos crente aqui nesse lugar. E começou a incentivar os outros. Irmão, foi uma coisa terrível, que à noite a gente não conseguia dormir, com o sentimento que iriam nos espancar. E o Edmilson, que anda comigo, pastor, eu não consigo dormir, parece que vão chegar gente para... Realmente há sentimentos assim. E quantos missionários que estão fora, na China, na Coreia do Norte, outros que estão por aí vivendo situações piores do que essa, e estão clamando a Deus, pedindo: Senhor, olhe para nós, tenha de misericórdia desse povo. Mas uma coisa que lá em Iaureté eles não conseguiram foi impedir. Eles proibiram: olha, você está proibido de construir igreja aqui, você está proibido de fazer isso, mas a gente não pode proibir a sua presença aqui por ser parente ou evangelizar. Mas depois jogaram uma piada assim: se você quiser evangelizar, vá lá para os Irupidé, vá lá para outro canto, que aqui ninguém precisa disso. Mas quando foi pela manhã, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós não dormimos aquela noite. Nós estávamos frustrados, porque nós queríamos assim a resposta: vocês podem construir a igreja. E a questão foi não. Mas quando foi pela manhã, eu saí para a aduana, Colômbia, um culto da manhã, e as mulheres ficaram, e começou a chegar algumas mulheres tucanas, e começaram a compartilhar os seus sentimentos. Nós somos desprezadas aqui. Tudo que eles falaram nas reuniões não é aquilo que a gente quer. Eles decidem como tuxauas, como líderes, mas eles não sabem o que está aqui dentro. Quando eu cheguei, elas disseram, e os homens disseram: pastor, venha, nós precisamos de uma palavra de paz. Eu perdi o meu filho afogado, eu perdi o meu filho enforcado, vários testemunhos tristes, e hoje nós estamos indo lá, enfrentando muita coisa, junto com os missionários do Amanagé, porque nós vamos juntos, nós somos uma equipe. Mas para a honra e glória do Senhor, irmão, eu já vejo uma igreja plantada naquele lugar. Não é uma igreja de templo, é de pessoas adorando a Deus, e é por isso eu estou como quem sonha, porque Jairo se converteu ao Evangelho. Jairo entregou sua vida a Jesus em uma reunião de oração na igreja indígena. Jairo disse: pastor, na viagem de voadeira, nós estávamos subindo, e eu vi ele preocupado antes de chegar em Iaureté. Ele disse: pastor, eu tenho aqui algo para lhe falar. Como é que eu vou falar para os meus parentes que agora eu sou uma nova criatura, que eu sou uma pessoa diferente? Ele estava preocupado, como ele ia evangelizar.
Irmão, quando uma pessoa se converte de verdade, ele não consegue guardar o evangelho dentro dele. Ele não consegue guardar aquilo que é de mais precioso, aquilo que é de mais poderoso. Não cabe somente aqui. Deus entrou dentro de você para você expandir a glória dele para fora. A igreja não foi criada para 4 paredes, ela foi criada para sair para fora, para pregar o evangelho de Jesus. E eu disse para ele: filho, não fique preocupado, porque no momento certo o Senhor há de usar os teus lábios. Primeira coisa que Jairus fez, ele não esperou nem 2 horas descendo da voadeira em Auretê para esperar o momento do culto, não. Ele correu na casa dele, deixou a mãe de 80 e poucos anos e voltou com a tia, sobrinho. Era mais ou menos 11. Pastor, nós viemos para ouvir a palavra, essa aqui é a minha família. Da mesma forma que você falou para mim, falem para eles. Irmãos, será que de fato o evangelho está dentro de nós? Será que nós estamos tendo essa sede desse novo convertido? Será que o evangelho, de fato, o genuíno evangelho, está aqui dentro de nós? Irmão Jairo me ensinou algo. Eu confesso a vocês que eu já andei por muitos lugares do Rio Negro e de outros rios, mas ir a Auretê me põe medo, porque tudo que me falavam, eu vi e senti o que é ir a Auretê. Segundo a pesquisa aí que o Managé me ajudou a fazer, é um dos lugares mais difíceis do Brasil e da América, das Américas. Irmão, eu me sinto pequeno e eu não estou lá para fazer a minha história, porque se eu quisesse fazer minha história, irmão, eu ia lá para Porto de Galinhas. Se eu quisesse fazer minha história, eu ia para um lugar onde eu ia viver uma vida legal com a minha família. Eu não estou aqui para fazer a minha história, estou aqui para fazer a história de Deus. Se fosse por mim, eu confesso a vocês, eu não ia para Auretê. Eu abro meu coração para a igreja, eu não ia. Mas eu vou, porque aquele que me chamou lá do Egito, me chamou para semear. Ele me chamou para lançar a semente na terra. Ele me chamou para ir no lugar onde eu não quero ir. Ele me chamou para um lugar onde eu não quero ir. É por isso que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue sua cruz e siga-me. É largar as minhas vontades, é largar o meu eu, e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas para onde? Deus não nos chamou para um lugar específico, um espaço geográfico. Ele nos chamou para ir, simplesmente para ir. Quando ele chamou Abraão: vai para uma terra que eu te mostrarei, sai do meio da tua parentela. Não sabia qual era a terra. Eu não sei, eu estou contando a minha história. Eu não sei qual é a tua história hoje. Eu não sei se o Senhor quer que você vá ao sertão. Eu não sei se você quer que você vá na tua família, na tua empresa, no teu trabalho, semear essa semente. Não importa onde, lance a semente. Chore na presença do Senhor enquanto semeia. As lágrimas vão rolar, tristeza vai chegar, decepção vai chegar, mas cedo ou mais tarde vocês voltarão com os feixes, com os paneiros cheios dos frutos. O Senhor nos chamou para irmos para fora, para ir evangelizar aqueles que estão caídos na sarjeta. Aquela mulher lá em Auretê estava na beira daquele rio, ela estava gritando para mim, estavam batendo nela, a gente correu para lá, e ela disse: meu Deus, ela não me conhecia, nem sabia que eu era pastor, nem sabia que nós estávamos como igreja. Ela disse: meu Senhor, me ajude, esta mulher está morrendo, eu já arrastei ela lá da correnteza do remanso, e ela mora lá para cima, ela bebeu demais e caiu na água, e eu não consigo arrastar ela. Aquela mulher ia morrer. E ali nós oramos por aquela mulher, e eu me apresentei. Eu falei: eu sou um servo do Senhor.
até evitando chamar pastor, porque lá pastor e fico assim, eu sou um servo do Deus Altíssimo, nós iremos orar. E aquela mulher nos convidou para ir à sua casa, uma senhora já de idade, de 60 e poucos anos, na tribo Irupidé. Agora recentemente eu subi uma notícia, até mesmo pelo Marcelo, missionário, começou suicídio através de pessoas idosas. Às vezes se começa por jovens, né, bêbado, drogado, senhoras morrendo enforcada. Uns dizem que não conseguem mais ver os seus filhos morrendo, se gladiando, torando seus pulsos, seus dedos, de tanta dor. Esse povo aqui, quando eles estavam lá no Egito, o Salmo 137 diz que eles não tinham sede de louvar, eles não tinham, porque eles estavam distantes, os sentimentos deles eram de tristeza, mas quando o Senhor resgatou eles, eles estavam como quem sonha. Eu creio, irmão, que isso está acontecendo em alguns lugares. Pode acontecer na minha vida, na sua vida, no seu contexto, na sua região. Irmão, vamos orar, vamos buscar o Senhor Jesus enquanto é tempo. De fato, o Senhor fez grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. O Senhor fez com que prosperamos de novo, assim como a chuva enche os leitos secos dos rios. Muitas vezes o nosso coração está seco, o nosso coração já não tem mais aquela sensibilidade, aquele amor ao próximo está seco. Peça de Deus: Senhor, enche com as tuas águas esse lugar seco, árido, para que possa ter sede e vontade de repartir o que é mais doce como mel àqueles que precisam. Sabe por quê? Porque quando eles começaram a cantar, e quando eles começaram a louvar, aquele povo, quando tinha saído de onde eles estavam presos, as outras nações começaram a ver, e dizendo: grandes coisas fez o Senhor por eles. Através da atitude, da alegria, eles já estavam evangelizando de fato. O Senhor fez grandes coisas por ele. Hoje nós somos livres, e livres para adorar a Deus. Nós precisamos, se nós somos libertos de verdade, nós precisamos ter alegria, e muita alegria no Senhor. E essa alegria não pode ficar só conosco, essa alegria tem que ser repassada para outro. Nós temos que levar essa alegria, porque essa alegria é do Senhor Jesus. E aqui também fala: aquele que semeia chorando, faça uma colheita com alegria. Irmãos, eu não sei como a gente tem semeado. Eu tenho visto às vezes quadros, às vezes nós estamos semeando com tanta tristeza. Parece que está fazendo um esforço para jogar aquela semente. Parece que aquilo que você está fazendo é um sacrifício que lhe traz tristeza. Está sofrendo, está difícil. Mas saiba que aquele que vos chamou é o Deus vivo. Aquele que nos chamou é aquele que nos renova, mesmo no meio de lugares áridos, difícil, quente, um deserto, chavascal, sem poder andar direito, com vontade de parar, mas tem um alvo. Esse Deus há de te encorajar para prosseguir. E essa palavra que eu quero deixar para a igreja, encorajar aqui a amada igreja: não desista dos seus alvos. O Senhor está conosco nesse deserto. O Senhor está conosco, como fala eu e meu amigo Iraque, nesse chavascal. O Senhor há de nos dar força. O Senhor há de nos dar esperança. O Senhor há de nos dar as ferramentas, as palavras certas, como Jairo pediu, o novo convertido: agora eu estou livre do Egito, agora eu estou livre de lá, e agora como eu vou falar para o meu povo? Eu quero falar desse Jesus.
Se você perguntar de Jairo agora, se tivesse um telefone, a primeira coisa que eu ia perguntar dele, ele ia me perguntar: pastor, quando é que eu vou ser batizado? Eu quero ser batizado. Eu digo: Jairo, mas por quê? Sabe, ele me respondeu uma coisa que eu não ensinei, mas a Bíblia ensinou: porque eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Jairo devorou a Bíblia, ele lê a Bíblia. Leia a Bíblia, irmão, porque a palavra do Senhor, ela transforma. Para mim, terminando, lembra dos discípulos, os dois a caminho de Emaús? Eles estavam tristes, arrasados ao ponto de não conhecer o Mestre. Era tanta frustração. Ele morreu e nós pensávamos que era ele que ia libertar o povo, que ia ser um grande líder, que ia ali revolucionar aquele lugar, e agora ele está morto. E aí Jesus se aproximou: o que vocês estão conversando? E um ainda meio ignorantão: você não sabe? Você é o único que não sabe? Você não sabe o que aconteceu? Mas o que aconteceu? E eles começaram a relatar suas tristezas, mas algo o Senhor chamou a atenção deles. Vocês não sabem o que estava escrito na lei? Que ele precisava sofrer, que ele precisava padecer e passar por tudo isso, morrer, e ao terceiro dia ressuscitar. A passagem logo adiante diz que os corações deles queimavam. Mas eles não perceberam quem era Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus estava com seu rosto brilhante. Ele tinha ressuscitado. Já não era aquele Jesus que estava indo para a cruz, toda com aquela semblante de que tinha sofrido tudo. Eles só perceberam quando o Senhor, quando eles disseram para aquele homem que já era tarde: fique conosco, fique na nossa casa. E ele sentou à mesa, deu graça ao pão. E ali os olhos dele se abriram, um milagre aconteceu, Jesus desapareceu. E ali você não percebia que quando ele falava conosco, o nosso coração ardia no caminho? Você não percebeu? Eu percebi. Então, vamos. E correram de volta. Se eu não me engano, 10 quilômetros aí, ou 11. De volta. Com tanta alegria, é mesmo você ouvir aqui uma notícia e vai correndo para o sertão a pé, sem carro, sem bicicleta, vamos embora. Jesus ressuscitou! A igreja pode dizer um amém? Está vivo. Jesus ressuscitou. E é por isso, irmão, que aqueles dois discípulos, eu estou achando graça, irmão, porque essa palavra dos dois discípulos é fantástica. Eles encontraram o seu mestre vivo. Mas na verdade eu vou consertar minhas palavras. O Senhor os encontrou. Amém? O Senhor os encontrou naquele caminho. Estavam voltando tristes. Irmão, reflita nessa palavra. Lance a semente. Pegue a semente, lance ela. Lance em terra, chorando enquanto semeia. Porque cedo ou mais tarde, você vai receber os frutos. Você está sendo perseguido, injuriado. Você está passando por momentos difíceis no trabalho, na sua casa, com família, com esposa, com filho, eu não sei. Lance a semente. E a semente é a palavra de Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Eu gostaria que os irmãos, que nós orássemos. Nós orássemos. Como faço parte do projeto Managé, que nós orássemos pelos missionários, por Gabriel e Crislaine, que passam um momento muito delicado hoje, mesmo por Iraque e Silvéria, né? Você está por aí. Pelos outros missionários que estão ali no norte do Amazonas, pelos missionários que estão como pioneiros
em algum canto desse Brasil, missionários anônimos que ninguém nem conhece, que não estão aí para fazer a sua história, que não estão aí por fundos lucrativos, mas eles estão porque amam Jesus. Eu gostaria que nós orássemos por Iauaretê, que ali, logo logo, com essas sementes que está sendo lançada, até mesmo já através de Jairo. Jairo não é um pastor, não é diácono, não é presbítero, mas é um servo de Deus, mas que já está lançando a semente. Que essa semente possa crescer, mas sementes sadias. Vamos orar e buscar o Senhor pelos povos indígenas, que haja realmente abertura. Nós estamos com esse livro aqui, da cartilha dos direitos dos indígenas, nós estamos distribuindo, nós temos pouco, ore porque nós estamos precisando multiplicar esses livros. Sai R$6 cada um para, não sei como é que dá o nome para publicar ele. Então ore, irmão, isso aqui vai chegar na mão de um indígena, de um tuxaua, de um líder, e ele vai ler aqui, e vai saber um pouco da lei, e vai perceber o quanto ele tem liberdade para ouvir de Jesus. Ele tem liberdade. O nosso Brasil nos dá essa liberdade de expressão religiosa. Você é livre, meu amado, ainda no Brasil. Aproveite quanto é tempo, porque os dias maus vão chegar, e você vai desejar um dia como esse, e não haverá. Abaixe sua cabeça e nós vamos orar. Bote seu pensamento, talvez naquele seu desafio. Hoje nós temos ceia. Talvez você chegou aqui frustrado. Se há pessoas aqui que não entregou a sua vida a Jesus, que veio visitar a igreja, eu faço um apelo. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Você quer conhecer esse Jesus como Jairo conheceu? Nós queremos orar por você. Nós queremos orar e a história da sua vida há de mudar. Porque a mensagem de hoje dessa geração é: arrependei-vos, porque é chegada a hora do reino de Deus. Pai, nós estamos aqui, Deus, para te adorar e para te servir. Que o nosso coração, Pai, esteja sempre disposto a te adorar, não em busca das nossas histórias, mas Deus em caminho para fazer o teu nome conhecido. Pai, abençoe, Deus, a cada um dos amados que aqui estão. Deus, ó Pai querido, que vieram, que tiraram esse tempo para vir aqui à escola, nesse culto pela manhã. Que o Senhor Deus venha, Deus, Pai, renovar as forças desse povo. Deus, ó Pai querido, Deus, que a gente possamos pronunciar isso. Nós estamos como quem sonha, porque grandes coisas fez o Senhor por nós. O Senhor nos tirou lá do Egito, da escravidão do pecado, e nos deu, Deus, a oportunidade de sermos livres e de cantarmos ao Senhor, e as outras nações vão ver isso, o quanto nós estamos alegres. Mas nos ajuda a lançar a semente em terra, nos ajuda, Deus, ó Pai, a suportar, Deus, os mais áridos dos lugares, os mais difíceis lugares. Deus, nos ajude, Deus, a suportar, chorando, mas confiando no eterno, no Senhor Jesus. Que essa semente que foi lançada em terra há de germinar, há de crescer e dar muitos frutos para a tua glória. Deus, que pessoas que aqui trabalham, que têm suas empresas, ou que têm seus, Deus, ó Pai, tem a sua casa, o seu lar, os seus filhos, que também possam lançar a semente, e ali, meu Pai, colher grandes frutos, para a honra e glória do Cordeiro Jesus. Amém.